Oi, como vai? Eu não sei se tem homem ou mulher aí do outro lado, então saudações a quem estiver aí. Peço que abaixem sua cabeça e, estando assim, feche os olhos e façamos uma oração para que Deus abençoe este momento. Santo Deus, amado Pai, seja com este momento, Pai. Abençoe o pregador, faça com que ele seja, Pai, instrumento de tua vontade. Seja com o ouvinte, para que ele possa, Pai, engrandecer o teu nome. Para que ele possa absorver, ó Pai, a pregação e possa absorver, ó Pai, aquilo que te agrade. Senhor, seja com este momento que não haja atrapalhamentos, que seja um momento para engrandecer, ó Pai, a tua pessoa. Que muitos possam ver, ó Pai, esta pregação e encontrar a paz contigo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, feito a oração, lembremos do que estamos falando. Estamos falando sobre a salvação pela graça. Já já ensinei alguma coisa sobre isso, de uma pequena, vamos dizer assim, introdução. O texto base é o texto de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 9. É, Peço que abra sua Bíblia lá nesse texto. É, Estamos estudando agora os versículos de 4 a 7. Os três primeiros versículos já foram trabalhados. Então, vamos lá. Vamos para lá. A tradução que eu utilizo é a RC, que é a chamada revisada corrigida. Eu também tenho outra em minha mão aqui, que é a nova linguagem de hoje. Então, eu vou ler na revisada corrigida, que posso chamar de RC. Enfim, diz assim, versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois bem, voltemos aí para o versículo 4. Os três versículos já foram trabalhados, então damos continuidade a esta pregação. O título é Salvação pela Graça. Trabalhando o versículo 4, diz assim: Mas Deus, aí entra uma vírgula, que é riquíssimo em misericórdia, entre uma outra vírgula, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí ele vai dizer o versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Na RC isso não vai ficar muito bem entendido, mas na linguagem de hoje diz assim: Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa das nossas desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Então, o que o versículo 4 e o que o versículo 5 querem dizer é que foi devido à misericórdia de Deus e o seu amor que ele nos trouxe, ou seja, se referindo aqui a sinus a crentes.
ou seja, que ele trouxe os crentes, que ele trouxe os salvos, os eleitos, vamos dizer assim, para uma vida unida com Cristo. Então, relembrando, isto aqui é uma carta. Esse texto aqui é um texto de uma carta que é ensinada a crentes. Então, Paulo vai dizer para esses salvos ou esses servos de Deus, que a sua vida que eles têm com Cristo, com o que eles estão em comunhão com a palavra de Deus, se dá devido à misericórdia de Deus, se dá devido ao seu amor, ou seja, não se dá devido a eles terem buscado ou eles terem, enfim, uma vida correta na sua presença, mas se dá simplesmente porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. Pois bem, o cristão ou o crente, ele não se deve se orgulhar devido ao ato de sua salvação, porque ele não teve nenhuma ação que resultasse nisso, que ele não fez, melhor dizendo, nenhuma ação que resultasse nisso. Pelo contrário, a parte da misericórdia de Deus está ao presente, ou seja, o que é misericórdia? Né? Pensemos assim, um criminoso rouba um carro, o que ele merece? Peia, castigo, enfim, algo de mal. Algo de mal não. Um castigo, uma punição. Se ele não recebe, a isso se dá o nome de misericórdia. Pois é. Pois bem, todas as pessoas pecaram diante de Deus. Isso se vê em Romanos 3:23. Né? Se eu não estiver enganado. Né? Deixe-me dar uma olhada aqui. Romanos 3:23. Pois é. É só para dar uma conferida. Pois bem, em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, ou seja, todo mundo desobedeceu a Deus. E ora, quem desobedece a Deus merece o quê? Merece ir para o céu? Merece ir para junto de Deus? Claro que não. Todo mundo merece o inferno como castigo, como punição, né? Então, a misericórdia entra exatamente aí, ou seja, todo ser humano pecou. Então, o que é que todo ser humano merece? O inferno. Mas aí Deus não consegue isso a alguns. Ou seja, Deus livra alguns dessa punição. Como é que se chama esse ato? Isso mesmo, misericórdia. Isso para quem respondeu, se é quem respondeu. Pois bem, então o que é que Efésios vai dizer? O que é que a carta que foi Paulo escreveu aos Efésios vai dizer? Que foi devido à riquíssima misericórdia de Deus que eles lá, ou seja, que os crentes, que o povo de Deus pode ser chamado assim, de povo de Deus, e não porque eles fizeram alguma coisa de bom. Dando continuidade ao estudo dos versículos, passemos para o 5. Observe que o 5 vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, isso é o ato da salvação em si, que é um ato em que se tira alguém morto nos seus pecados e traz ele para uma vida que se tem junto com Cristo. Ou seja, antes ele estava vivendo no pecado e agora ele vive juntamente com Cristo. Ou seja, antes ele estava enfim, sem condição de sair do seu pecado, longe de Cristo, longe de Deus. Agora ele tem uma vida perto de Deus, ou seja, perto de Cristo. Isso é a salvação. É um ato em que tira o ser em pecados, ou seja, o ser longe de Deus, e o coloca para perto de Deus.